Olá! Quando a gente pensa em eleição, ainda gosta de imaginar aquele ideal clássico. Ou seja, ali, ó, pessoas informadas, comparando propostas, avaliando desempenho, discutindo o futuro do país na mesa do almoço. Mas 2026 corre o risco de ser bem menos cidadania democrática e bem mais tribunal da fé. Em vez de urna como instrumento de escolha racional, a gente passa a ter a urna como um altar, ou seja, um local onde se absolve ou se condena candidatos com base em profecias, pânicos e guerras espirituais. O que está em jogo nesse cenário é entender como algoritmos, pânico moral e teopolítica, ou seja, essa mistura de religião com estratégia de poder, né, estão reconfigurando o seu voto, muitas vezes sem que você perceba. A pergunta central desta apresentação é justamente essa. Em 2026, você vai votar como cidadão ou como um fiel sendo julgado num tribunal invisível da fé? Historicamente, a fé sempre foi uma experiência situada. Vou explicar. Você tinha sua comunidade, seu templo, sua intimidade com o sagrado. Era algo que acontecia num espaço relativamente protegido, ainda que nunca totalmente isolado da política. Agora, hoje, esse quadro mudou. A fé foi convertida numa operação sociotécnica, onde ela circula entre dois estados. O estado A ainda é um lugar de conforto, comunidade, apoio, mas no estado B vira um ativo político, uma matéria-prima para estratégias de captura emocional e de organização de poder. Aquilo que antes estava no campo da privacidade, aquele seu amém, né? É cada vez mais um dado, um clique, uma métrica, um alvo para campanhas calibradas, né? Microcentradas em você. Agora, quando eu falo aqui em amém político, estou nomeando esse processo em que a religião deixa de ser apenas transcendência individual e passa a ser um recurso estratégico de poder. Explico. O sermão vira palanque, a oração vira enquete eleitoral, o culto vira um comício permanente. Obviamente, nesse ambiente, a disputa racional de ideias vai sendo substituída por obediência dogmática e lealdade identitária, onde você não é convidado a discutir programas, mas convocado a provar fidelidade. E a arena política, que deveria ser espaço de conflito regulado entre projetos, é transmutada em guerra espiritual, pavimentando o caminho para aquilo que eu vou chamar ao longo da fala de eleição do medo em 2026. E para que você consiga entender por que essa teologia pega tão fácil, a gente precisa olhar para a transformação religiosa do país nessas últimas décadas. Vem havendo uma mudança bastante importante, onde o número ou o percentual de evangélicos vem aumentando sobremaneira. Então, calcado nessa informação, eu poderia dizer que o Brasil deixou de ser, sem contestação, a maior nação católica do mundo. O censo de 2026 mostra isso com clareza. Há um declínio do monopólio católico e um crescimento expressivo do campo evangélico e pentecostal, além do número de pessoas sem religião. Essa reconfiguração, ela não é puramente demográfica, gente. Aí vamos esquecer disso, tá? Ela, sobretudo, muda o jeito como as pessoas se informam, como elas se organizam e se mobilizam politicamente. O chamado DNA pentecostal é importante aqui, pois ele se trata de um modelo competitivo, proselitista e altamente midiático, baseado em pregadores carismáticos, redes de rádio, TV e, mais recentemente, plataformas digitais. Esse modelo preparou boa parte da sua base para a era do engajamento digital muito antes dos partidos. E não por acaso, a bancada evangélica quase dobrou sua representação em menos de 2 décadas, de 44 deputados em 2022 para mais de 2 centenas hoje, consolidando a conversão sistemática de fiéis em eleitores e muitas vezes de eleitores em soldados de uma guerra cultural. Em outras palavras, a transformação religiosa forjou um novo tipo de consumidor político, mais conectado a lideranças religiosas e canais de fé do que propriamente a partidos ou sindicatos tradicionais. Esse novo consumidor político não atua sozinho.
Ele é parte de uma aliança que ficou famosa como BBB, Bíblia, Boi e Bala. De um lado, o bloco neopentecostal e de outro, o agronegócio. E mais um com o campo da segurança armada, BBB. O que une esses setores não é um projeto econômico coerente ou um plano detalhado de país, mas uma argamassa moral. Explico. Pautas conservadoras, pró-família, contra direitos LGBTQI+, contra políticas de gênero, contra certos tipos de reforma social. Essas pautas funcionam como cola que atravessa fronteiras religiosas e ideológicas, permitindo que grupos diferentes se reconheçam como parte de uma mesma cruzada, uma guerra cultural. Ao mesmo tempo, há um processo de sequestro do nacionalismo. Símbolos nacionais como a bandeira, o hino, eles passam a ser apropriados como se representassem uma nação escolhida por Deus, automaticamente associada a determinados valores religiosos e partidários. Quem diverge desses valores é expulso simbolicamente desse nós imaginário, tá? Explicando. Vira inimigo, traidor, antipatriota. E é aqui que entra o inimigo comum, aquela peça central da guerra cultural sacralizada. Ou seja, não é preciso construir consenso em torno de propostas concretas, não é necessário isso. Basta produzir medo compartilhado de ameaças progressistas, de políticas de gênero, de direitos de minoria e está tudo resolvido. A união ela não acontece pelo que se quer construir, mas pelo que se jura destruir. Se a gente compara a campanha eleitoral de hoje com a de 20, 30 anos atrás, a diferença ela é brutal. No modelo clássico, a propaganda política tinha como ideal, ainda que nem sempre cumprido, tá? A persuasão racional. Onde você apresentava propostas, justificava políticas, debatia em programas de TV com uma mediação dos partidos, imprensa, sindicatos. A temporalidade era relativamente cíclica, onde existia tempo de campanha e depois um certo silêncio. O eleitor, ao menos idealmente, era visto como um cidadão avaliando alternativas e histórico dos candidatos. Na teopolítica digital, esse regime ele muda de chave. O objetivo já não é convencer pelo argumento, mas capturar emocionalmente o eleitor num fluxo de hiperaceleração tóxica, um conteúdo permanente de indignação 24/7, com vocação contínua à guerra cultural. A mediação institucional ela é corroída, onde o pastor, o influenciador, o canal do YouTube falam direto com o seguidor sem filtros. A campanha deixa de ser um evento periódico e se torna um estado permanente de mobilização, em que o seguidor é tratado menos como cidadão e mais como militante de uma cruzada contra o mal absoluto. Nesse cenário, não há muito espaço para nuance. Você tem aí, no caso, uma discordância que vira deslealdade e dúvida que vira fraqueza de fé. E aí que entra a figura do profeta digital. Ele não é necessariamente pastor ordenado, nem precisa de reconhecimento em hierarquias eclesiásticas tradicionais. Sua autoridade ela é descentralizada. Vem do número de seguidores, da capacidade de viralizar um vídeo, de ocupar o topo das recomendações do YouTube ou do TikTok. Em vez de formação teológica estruturada, o que conta é a performance. Onde? Nas lives intensas, naquela linguagem simples, aqueles apelos emocionais bastante impactantes, muito fortes, não é isso? Esse profeta digital opera com uma retórica de urgência escatológica, onde debates políticos do cotidiano sobre orçamento, política externa, educação, saúde, né, passam a ser narrados como momentos decisivos da guerra final entre o bem e o mal. Portanto, votar vira quase um sacramento de guerra espiritual. Ao mesmo tempo, ele atua como empresário moral, onde define em tempo real o que é pecado e o que é virtude, quem é candidato de Deus e quem é instrumento do inimigo, autorizando ou vetando nomes com base numa agenda que mistura cálculo político com teologia improvisada. Quando essa figura ganha centralidade, a fronteira entre a consciência religiosa e a disciplina de grupo passa a ficar perigosamente borrada. E tudo isso, gente,
não acontece no vazio. Acontece sobre uma infraestrutura muito específica que, inclusive, eu já falei muitas vezes aqui no canal, que são as plataformas digitais. Elas funcionam cada vez mais como infraestruturas da desinformação sagrada. E a matéria-prima, ela é conhecida, bem conhecida, tá? Ou seja, ansiedade social, a precarização, o medo da perda de identidade, aquela sensação de que o mundo está fora de controle. As pessoas levam essas angústias para o feed na forma de buscas, cliques, comentários. O processamento ele é feito pelos algoritmos. No YouTube, no TikTok, no Instagram, conteúdos que geram choque, raiva e indignação moral são privilegiados porque retêm atenção, mantém você rolando por muito mais tempo. O produto final, em muitos casos, são supostas revelações espirituais, que na prática são fake news embaladas em linguagem religiosa. Veja aí, vídeos que anunciam complôs inexistentes, profecias sobre leis que nunca foram propostas, boatos sobre perseguições que não existem, circulando normalmente em ecossistemas fechados, como grupos de WhatsApp e Telegram. Também blindados contra a checagem de fatos. Por quê? Porque você é obrigado a ficar na sua bolha. Tá? O que for de fora não interessa, não faz parte daquele seu grupo. E essa combinação é muito explosiva, gente. Essa ansiedade real, esse processamento do algoritmo que passa a ser meio opaco, e também um verniz sagrado que torna toda essa mentira mais difícil de contestar. Quando a gente fala em propaganda segmentada, muitas pessoas ainda imaginam algo relativamente simples. Do tipo, estão mostrando anúncios diferentes para homens e mulheres, para quem gosta de política ou de futebol. Contudo, até a política digital leva isso a outro patamar. Aquele microdirecionamento não se limita a encontrar leitores, mas ajuda a fabricar identidades. Pense, por exemplo, numa mãe de baixa renda que frequenta a igreja, mora em área com alta violência e está preocupada com a educação dos filhos. As plataformas convertem esses dados, ou seja, frequência, conteúdos religiosos, localização, interações com notícias sobre crimes, e transforma tudo isso em perfis mineráveis. Campanhas podem disparar mensagens específicas para esse tipo de perfil, onde os vídeos que associam determinado candidato a ameaças à segurança dos seus filhos ou notícias falsas sobre ideologia do gênero obrigatórios nas escolas passam aí a ser desenhadas para acionar exatamente os medos que esse perfil já carrega. Pesquisas como a do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostram, inclusive, como racismo e exclusão algorítmica entram nesse jogo, naturalizando a marginalização de certas vozes e elevando outras, de forma invisível para o eleitor comum. No fim, o sujeito não é apenas atingido como eleitor, mas convidado a se reconhecer como personagem de uma narrativa política feita sob medida, e muitas vezes feita contra ele. Com o tempo, esse ecossistema vai construindo uma espécie de blindagem emocional, que torna a verdade absolutamente irrelevante. O primeiro escudo é o pânico moral. Vamos lá? A ameaça permanente de destruição da família, aquela perseguição aos cristãos, aquela implantação do comunismo. Vocês já não viram muito isso, né? Mantendo o seguidor em estado constante de alerta e dependência do líder. Em pânico, ninguém tem tempo ou energia para checar se aquele vídeo é verdadeiro. A adrenalina, ela manda compartilhar. Também tem alguns vídeos que eu explico isso aí, tá? Não é bem assim, né? Tem toda uma neurociência por trás dessa história. O segundo escudo é o complexo de perseguição, ou seja, qualquer crítica ao pastor ou ao político aliado vira automaticamente ataque à própria fé. O jornalista que investiga desvios de verba é rotulado como inimigo da religião. Aquele professor que contrapõe dados é visto como um militante ideológico. Aqui, ó. Assim, jornalismo investigativo, fatos científicos e crítica racional são desqualificados de antemão. E vamos para o terceiro escudo, que é a guerra espiritual, onde discordar politicamente já não é mais uma visão de mundo, vamos dizer assim.
mas passa a ser algo muito maior, que é o se alinhar, mesmo sem saber, ao lado do demônio. O dissidente deixa de ser adversário para se tornar desviado. Com esses três escudos ativados, a verdade factual perde a capacidade de furar a bolha. O fiel já está emocionalmente blindado para recusar qualquer informação que contraria a narrativa do seu guia espiritual político. Seria tentador achar que a teopolítica se limita ao discurso, que é um problema, né, de linguagem e símbolos. Mas ela avança de forma muito concreta para a captura material do Estado. Nas Forças Armadas e nas polícias, por exemplo, há uma construção identitária em que o policial ou militar é moldado como guerreiro de Deus, um guardião da ordem sagrada. Essa imagem favorece a desumanização de determinados grupos, pobres, negros, usuários de drogas, movimentos sociais, etc., né? Que passam a ser vistos não apenas como infratores, mas como encarnações do mal, justificando práticas de violência extrema. Nas cortes de justiça, multiplicam-se tentativas de aparelhamento do judiciário com juristas escolhidos menos pelo saber técnico e mais pela aprovação de lideranças religiosas, reforçando uma espécie de filtro teológico na aplicação do direito. No orçamento público, a transição da teologia da prosperidade para uma teologia do domínio se traduz em controle via emendas parlamentares impositivas, na qual recursos são direcionados a igrejas e projetos aliados, num clientelismo sagrado que mistura favor político com bênção divina. Nesse cenário, a laicidade deixa de ser princípio organizador e se torna obstáculo a ser contornado. Chegamos então a um ponto central: a disputa pelo sentido da laicidade brasileira. De um lado, uma visão democrática e progressista, que enxerga o Estado laico como condição para garantir a pluralidade, a diferença, certo? Nessa perspectiva, a liberdade de consciência e de culto ela é protegida. As religiões podem e devem atuar na esfera civil, mas nenhuma doutrina particular pode impor seus dogmas à legislação comum. O Estado não é inimigo da fé, mas sim um árbitro que tenta manter o jogo justo entre múltiplas crenças e descrenças. Do outro lado, uma visão teopolítica e conservadora, que interpreta a laicidade quase como uma ofensa. O Estado laico é reconfigurado como o direito da religião majoritária de ditar as regras morais da nação. Qualquer tentativa de neutralidade é atacada como ideologia opressiva que persegue valores cristãos, limites a símbolos religiosos em espaços públicos ou a políticas explicitamente confessionalizantes são narradas como censura. A disputa não é apenas semântica. Dela depende se a escola, os tribunais, as políticas de saúde e educação vão ser guiados por princípios de pluralismo ou por um projeto de domínio moral. Se a gente junta todas essas peças, transformação religiosa, aliança BBB, profetas digitais, plataformas, blindagens emocionais, disputa da laicidade, o cenário aparece para 2026 de uma eleição do medo. Vai se transformando, né? Em vez de engajamento gerado por esperança ou por propostas concretas de governo, o motor principal passa a ser a rejeição absoluta do adversário, sabe? Aquele medo do retorno do comunismo, aquele medo da ideologia de gênero, aquele medo do fascismo teocrático, conforme o lado onde você está, dependendo se você está do lado da direita ou da esquerda. Nesse contexto, bases religiosas atuam como agências de risco espiritual. Avaliam candidatos não por plano de governo, mas pela pureza moral e alinhamento à guerra cultural. E o voto? Bom, o voto deixa de ser instrumento de construção de um projeto de país e vira voto de bloqueio, na qual você tem aí o quê? Um gesto para impedir a instalação de um apocalipse moral, fabricado por algoritmos e púlpitos digitais. Quando o imaginário político está reorganizado em torno de catástrofes morais, a margem para compromissos, nuances e políticas públicas razoáveis fica muito estreito. No fim das contas, o que está em jogo em 2026 é como você vota.
A gente pode imaginar dois polos de um diagnóstico de intenção. De um lado, o voto como cidadania democrática. Aí eu vou tentar fazer aí uma pintura sobre isso, mais ou menos assim. É um voto motivado por esperança, por pragmatismo, por políticas públicas reais, olhando para o outro como adversário, com ideias divergentes, mas não como inimigo, consumindo informação com letramento crítico, checando fatos, exercitando o ceticismo saudável e também defendendo o projeto de Estado laico, plural, preocupado em proteger vulneráveis. Do outro lado, o voto no Tribunal da Fé. Também vou fazer uma pintura, tá? Esse voto ele é motivado pelo medo, pânico moral e urgência escatológica. Passa a enxergar o outro como um inimigo demonizado que precisa ser aniquilado, consumindo desinformação como se fossem revelações divinas e apoiando um projeto de domínio institucional, de imposição moral absoluta em que o Estado deixa de ser de todos para ser uma extensão de uma cruzada. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: qual desses dois modos de votar você sente que está sendo empurrado? E, talvez mais importante, qual deles você está disposto a combater dentro de si, mesmo para que a política brasileira não se reduza definitivamente a um tribunal de fé? Gostou desse conteúdo? Deixe aí seu like para que isso possa ser compartilhado para mais pessoas. Por favor, inscreva-se se achar adequado e vejo-os brevemente. Um abraço.